E se eu te dissesse que a grande diferença entre uma provação que está só te aguardando no futuro e uma frustração por uma prova que você não conseguiu ter nenhum desempenho, mínimo, pode ser uma decisão, você acreditaria? Sinceramente, me pareceu um absurdo pensar assim, desde quando fui aprovado no Enem e entrei na Universidade Federal de Goiás, estudando 6 meses e sem depender de cursinho. E eu vou te provar em poucos minutos que o seu maior risco hoje não é reprovar em uma prova de concurso ou um exame profissional, como a OAB. Seu maior risco hoje é continuar vivendo do mesmo jeito, achando que aleatoriamente uma hora as coisas vão melhorar. E isso não é porque eu tô querendo fingir um personagem ou dramatizando aqui pra você. Mas você sabe o que realmente acontece com uma pessoa que não toma as decisões na vida? A vida decide por ela. E se seu estudo tá ficando como o último item da sua lista de prioridades enquanto um adulto, ou seja, quando ele vira literalmente só mais um item sem muita prioridade, talvez junto com isso pode vir um eterno sentimento de culpa. Pensa comigo, você lá com 40, 50 anos, arrependido falando, poxa, eu era jovem, tinha muito mais saúde, e de fato a gente consegue absorver mais conhecimento quando o seu cérebro ainda é mais neuroplástico, o que não acontece geralmente quando você tá mais velho. É muito mais difícil e você vai precisar de gastar muito mais energia, talvez se você quiser ser aprovado quando já tiver uma idade mais avançada. E quando você vê, ainda hoje, talvez já foi mais um semestre, mais um ano. E não vou nem falar aqui das grandes promessas que a gente faz no começo do ano, né? Pular as ondinhas, esse ano vai mudar, mas a gente esquece que quando 31 de dezembro muda para 1º de janeiro, acontece praticamente nada no mundo físico. O recomeço da gente não é simplesmente algo que acontece em segundos numa virada de ano. Porque quantas vezes você já prometeu mudar em uma virada de ano e passou janeiro, fevereiro, maio e você recomeçou do mesmo jeito? Ou seja, ciclos intermináveis de inconstância. Porque a dor que a essa altura do campeonato não é só sobre uma prova. É a dor da vida parada. E na boa, acho que ninguém gosta de viver sempre no modo quase, batendo ali na trave sempre. Quase pronto, quase confiante para uma prova, quase avançando, quase conquistando aquela vaga, quase passando, tendo a aprovação. Eu sei que essa sensação de quase corrói por dentro. Antes mesmo de eu passar no Enem, eu fiquei em 2 concursos a nível médio, raspando. E eu pensei, poxa, não vou perder para mim de novo uma terceira vez. O que tá acontecendo? Uma coisa tem que mudar aqui na minha vida. E é lógico, eu não sou perfeito, veio o medo de fracasso de novo. E é uma dicotomia. Ao mesmo tempo que você quer muito uma aprovação para mostrar para você mesmo que você é inteligente, que você é capaz de fazer alguma coisa, por outro lado você pensa, e se eu me dedicar e não der certo? E é justamente esse medo que faz você fazer uma coisa extremamente perigosa sem perceber. Estudar de um jeito que te dá a desculpa perfeita. Você de repente maratona um módulo, um curso às pressas, ou seja, você se ocupa de muitas coisas acreditando no volume, mas acaba evitando aquilo que realmente te mostra a verdade. Provas e exames de alto nível exigem da gente uma preparação também de alto nível. Ou seja, não é coisa de pessoas desesperadas. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar a armadilha que mantém muitos estudantes presos numa ilusão por anos sem perceber. Mas antes, se esse conteúdo já está agregando na sua vida, eu te peço, se inscreva no canal, deixe seu like, mostra para as outras pessoas, através do bom uso do algoritmo, que esse conteúdo pode ser relevante, que você sabe que o YouTube promove isso para mais pessoas à medida que esse engajamento acontece, e por que não espalhar isso para mais pessoas, não é verdade? E voltando aqui ao nosso assunto, sem firula, direto ao ponto, vou tocar num assunto delicado aqui. Você já pensou depois de formado, olhar pro seu diploma e imaginar, será que não era para eu estar em outro lugar? Será que não era para eu ter avançado até mais? E é lógico, isso mexe com a identidade, com a autoestima e com a coragem de qualquer um. Só que deixa eu te falar uma coisa, o diploma não é uma sentença, é um ponto de partida. E talvez essa é a frase que a gente precisa de engolir muito antes de terminar uma graduação ou começar ela. O futuro jamais vai mudar sozinho. Porque estudar só quando dá e pegando tudo do jeito que aparece pra gente, na boa, e esperar de um futuro com uma postura como essa aqui no presente. E sim, entre nós aqui, você realmente quer se encontrar daqui a um ano com frustrações? Ou daqui 5 anos? Eu não sei, talvez você começou uma graduação agora, um estágio, um ciclo da sua vida de preparação para um exame profissional difícil, como a OAB, como algum concurso público. E já caminhando pro fim dessa conversa nossa, desse diálogo, vou falar aqui daquela armadilha, lembra? É quase que literalmente algo que te mantém preso, que pode manter qualquer pessoa presa, na verdade. É aquela identidade que a gente assume sem perceber quando a gente vive no automático do estudante perdido. E o pior de tudo, o estudante perdido, ele não é burro, nem fraco, nem preguiçoso. Ele só tá tentando sobreviver no mar de material, pressão, pouco tempo e cobrança, tanto interna quanto externa. E fazer só o que dá, sempre e sem direção, talvez é o que pode estar fazendo a gente acreditar na mentira mais perigosa que já contaram pra gente. A de que o problema sou eu e não há nada que eu possa fazer, porque é um jogo de sempre
tipo de cartas marcadas. Esse vídeo de hoje é sobre identidade, eu acho que você já percebeu. Que um estudante que assume uma identidade estratégica, ele não depende de motivação dos Reels aí do Instagram, Ele depende de um como muito bem claro, muito bem executável. Ele não coleciona conteúdo, ele executa o que realmente é validado. Ele não foge de provas ou de revisões, ele faz provas e revisa como uma forma de aprender. Ou seja, ele não estuda no escuro, ele sabe para onde que ele está indo. E exatamente isso que a aula magna com o Dr. Arnaldo, amanhã, dia 30 de maio, vai entregar. Só que de forma muito mais aprofundada, porque você concorda comigo que um psiquiatra, que no currículo tem só 15 mil alunos que foram aprovados, é formado em Química, Biologia, depois de passar também cerca de 10 anos nos bancos da universidade para aprender como o cérebro funciona. Olha que nobre. Psiquiatria, velho. Eu já gosto muito de ler livros ali com uma pegada mais psicológica, né, sobre psicologia, mas depois de ler o livro dele, Como Estudar Apesar de Cansado, e eu acredito que é uma dor que todo mundo tem, eu realmente percebi que é muito mais profundo do que algo que eu poderia entregar em, 10 minutos aqui no YouTube, que é muito mais sobre nos tirar de um improviso eterno, aquela gambiarra acadêmica, e ajudar a gente a encontrar um método que cabe na nossa vida. Então, se você tem interesse em participar dessa aula, eu te convido a clicar no primeiro link aqui na descrição, faça a sua inscrição no nosso grupo exclusivo para poder receber o link desse evento. E sim, honestamente, eu não sei o que você vai decidir, se vai fechar esse vídeo ou não, mas eu tenho certeza em relação àquilo que vai acontecer se você simplesmente não decide nada, porque eu já fui assim, precisei de acumular 2 reprovações para entender, eu tenho um problema, como que eu resolvo isso? E sabe, eu consegui só correndo atrás dos livros e artigos científicos, e eu acredito que você não vai precisar de dispor de todo esse tempo para aprender o essencial para poder mudar os seus estudos e sua vida profissional. E isso está muito longe de simplesmente um discursinho barato, é quase que uma matemática do hábito, e tão certo como 1 mais 1 é 2. Talvez esse conteúdo é o que pode fazer muitos estudantes parar de desperdiçarem suas próprias vidas com a ilusão de que estão estudando e alcançando seus sonhos, para começarem a construir resultados que eles vão se orgulhar de dizer lá na frente, poxa, valeu a pena essa dedicação estratégica. Porque o tempo não vai te dar nenhum sinal, e ele por si só não faz milagre. O sinal somos nós que criamos. Meu nome é Eliseu, e esse foi mais um vídeo do Hub Brain Educação.